Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Dante? Tá entrando gente, eu não tô vendo os nomes. Oi, Samira. Bom dia. Ai, ai. Tá um dia tão lindo aqui no Rio. A gente já foi dar uma caminhada, foi até a praia com Serena e com o Carlão. Um dia lindo, lindo, lindo. Isso dá uma desestressada, né? A correria do dia a dia. Nada como a gente conseguir estar em contato com a natureza. Bom dia, Alana. Bom dia. Bom, a gente hoje vai conversar sobre a questão de articulação. É uma coisa tão importante. Oi, Renata. Bom dia, amor. Tão importante a gente saber falar bem, né? A gente saber se comunicar. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que terça e quinta-feira está sendo muito importante esse papo aqui, porque na verdade são conteúdos muito importantes, né, para o dia a dia de quem trabalha com a voz de fato. Então, bora falar sobre esses assuntos de forma muito assertiva. Eu acho isso muito legal. Bom dia. Então vamos lá, gente. Eu coloquei umas coisas que eu não posso perder, não posso deixar de falar, que estão aqui na minha frente, tá? Então, de vez em quando vocês vão me ver olhar para lá para falar algumas coisas a respeito do conteúdo, porque tem coisa que eu não posso deixar de falar. Bom dia, Luiz. Bom dia, Terezinha. Então, olha só, gente. Antes de mais nada, a gente tem que pensar... Oi, tudo bom, Renatinho? Bia, sua linda. Bia, hoje levei a Nena pra praia, você precisava ver ela gritando e correu atrás de pombinho e tudo, sabia? Coisa mais bonitinha, primeira vez. Bom dia, Bira. Bom dia, gente. Bom, muita gente fica aterrorizada quando a gente fala em... você precisa falar em público, né? As pessoas ficam desesperadas. Então, o que acontece? Quais são os medos que acontecem, né, com a gente? O medo de falar em público pode ser por conta de ter problemas mesmo com oratória, ser tímido, ou então problemas articulatórios, né? Então, o que a gente pode fazer com relação a isso? Melhorar as atitudes no dia a dia para que você fale bem, né? Para você se colocar bem no momento de exposição, né? É muito complicado a gente se expor, né? E a gente tem que... É um exercício diário, né? A gente tem que, de fato, treinar todo dia, aquilo que eu falo sempre, para a gente conseguir fazer alguma coisa com maestria, realmente com prazer, além de tudo e bem feito, a gente tem que treinar antes, não adianta, né? Não adianta eu chegar e falar, tá bom, vou falar sobre o céu, por que o céu é azul, se eu não li antes, se eu não entendi antes, se eu não domino o assunto. Eu preciso tentar dominar o assunto sempre. Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar que a gente tem que entender sobre aquilo que a gente está falando, tá? Então, antes de mais nada, vamos pensar. Por exemplo, eu vou falar hoje sobre articulação, sobre problemas articulatórios, como é que a gente resolve esse tipo de problema. Eu tenho que entender do que eu falo, né? E aí tem todo um passo a passo que a gente precisa orientar e organizar o paciente, os alunos, para que de fato a coisa ande. A timidez, normalmente é vencida de forma muito complicada, né? A gente tem que ir vencendo intimamente a nossa timidez. É muito complicado no começo, de repente, você chegar a subir num palco, no começo de qualquer carreira, né? Que a gente tem que se expor. Nossa, é complicadíssimo. Eu lembro a primeira vez que eu subi num palco, eu queria morrer de vergonha, e tinha muita gente, por sinal. E foi um evento em São Paulo, a respeito de fonoaudiologia. Nossa, eu queria morrer. Foi muito difícil. E aí, na pandemia também, essa questão da câmera, né? De começar a ter que falar na frente de câmera e tal, e foi muito complicado para mim, porque é aquela história, a gente começa a ser muito crítico, né? Com relação à aparência, aí é o cabelo que não tá bom, aí são as linhas de expressão que estão muito fortes, é o rosto que enfim, a gente vai se olhando e tendo que lidar com algumas questões. Isso atrapalha também na nossa oratória, né? A gente tem que lembrar que a autoestima também, nossa, dificulta pra caramba.
A hora que a gente entende que é o que a gente tem, né? E que a gente pode ser cada vez melhor falando para o outro, ensinando o outro, é muito legal. Existe aí toda uma superação, né? Que eu acho que é importante a gente lembrar sempre. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que para a gente falar bem, a gente tem que ter um bom discurso, né? Então a gente tem que articular bem as palavras e tem que saber do que a gente está falando. Esse é um primeiro ponto. Então, quando a gente for falar, as sílabas têm que ser bem faladas. A gente tem que falar até o final das palavras, porque o que acontece? Às vezes a gente fala e aí a gente emenda uma palavra na outra. Cuidado com isso. Ou então morre no final a ponto de você não deixar entendido o que você quer dizer. Né? Ou então a respiração vai até determinado ponto e aí você acaba com o teu ar e a palavra vai, né, acabando. No final das contas o ar não vem até o final do seu pensamento, ou você começa a trazer aquela respiração atravessada, né? Aí você parece que você está inseguro, e às vezes está mesmo, né? E aí é importante a gente pensar que a gente tem que pensar em trabalhar muito bem isso antes, tá? Então olha só, tem um negócio que é escrito aqui que é muito legal, olha só: articulação é a forma com que a gente pronuncia os sons das palavras, sílabas e letras. É responsável pela perfeição da nossa fala, que por sua vez é o elemento mais importante na comunicação, tá? Então, a maneira como a gente articula é o primeiro ponto. A gente tem que articular bem as palavras. E como fazer isso? Eu vou ensinar algumas coisinhas para vocês hoje a respeito disso, tá? Deixa eu ver o que estão escrito aqui, peraí. Oi, Anderson. Bom dia, Márcio, Jota, Vinícius. Oi, Lê, Ellen. Bom dia, gente. Obrigada, Anderson, Samira. Nossa, isso é muito verdade, Lu. Ficamos muito críticos e às vezes deixamos de fazer por isso. Nossa, pra mim foi tão... Nossa, Lê, você não tem noção como foi difícil pra mim. Oi, Nani. Bom dia. Foi muito difícil no começo, sabia? Assim, e é muito complicado a gente se ver e não ser crítico mesmo, né? Ficar com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. E depois a coisa muda. Passar suas dicas, sua história, que você aprendeu sobre aquele assunto. Quem é tímido sofre demais com aparência, falar em público tem que ser... Nossa, sem constrangimento é muito difícil mesmo. Eu acho que qualquer um, para se expor, normalmente tem que ter todo um preparo anterior, mas tem gente que tem mais dificuldade, né? Então é complicado, é uma lenha. Bom, quando a gente fala em articulação, sabe quando a gente tropeça o tempo inteiro e a gente fica inseguro, porque de repente naquele momento a gente sabe que pode tropeçar, a gente pode, por exemplo, tem um paciente que ele chegou no consultório falando assim: Lu, eu não consigo falar Avenida das Américas, tá? Avenida das Américas, vamos fazer exercícios articulatórios, sabe, umas coisas assim que são repetições de palavras ou então de letras, né, de pontos articulatórios, ou então que vai e volta, enfim. É muito complicado. Então, o que a gente tem que fazer? Treinar antes, tá? Então, olha só. Normalmente, eu falo para as pessoas assim: não adianta você que tá com problema articulatório, né? Você tem problema articulatório, ou então você tem problema respiratório, que você não consegue chegar nas palavras até o final, ou você não domina o seu assunto. Vamos estudar antes, né? Então, o que acontece? Se você não estudar antes, você não dá conta de organizar o seu pensamento e fazer a coisa acontecer. Tá? Por mais que eu tenha escrito isso tudo, eu falei, eu vou levar para lá, vou deixar aqui no meu computador e aí eu vou tentando lembrar o que eu preciso falar, porque senão isso também dá defeito. Então, gente, isso é muito maneiro, porque assim, a vida inteira, quando você vai dar uma aula, coloca alguma coisa na sua frente e explica para as pessoas que você vai acompanhar, se for o caso, por ali. Porque a gente não é máquina, né? Eu não tenho aqui infelizmente, não tenho um computador na minha cabeça que assim, eu vou falar isso. E se eu ficar pensando nas coisas que eu vou ter que falar ainda, eu não consigo raciocinar e deixar clara a minha oratória, o que eu tenho para falar para vocês. Então, eu gosto muito de fazer um passo a passo, como se fossem tópicos de tudo que você tem que falar. Uma vez, eu estava no meu consultório, o Renato Cantarino me ligou, que
que é um repórter, ele era repórter da Rádio Globo, e falou assim: Lu, você entra daqui a pouco para falar sobre aquecimento vocal, necessidade do aquecimento vocal mesmo no verão, e sobre choque térmico com o Roberto Canazzo? Eu falei: claro, entro, com prazer. Ele falou 5 minutos, Lu. Eu falei: beleza. Aí o que eu fiz foi o seguinte: eu sentei, né, na frente da mesa, pus um papel em cima da mesa e comecei a colocar todos os pontos que eu precisava falar. Porque o Roberto é uma pessoa que fala, né, ele tem toda aquela disposição para falar com facilidade no rádio todo dia, e ele me leva para outros lugares. Eu já tinha conversado com ele, eu falei: meu Deus, eu vou perder o raciocínio, vou embora e depois falar: o que eu tô falando mesmo? E aí eu coloquei ali o passo a passo do que eu precisava falar. Gente, foi sensacional, porque a hora que ele me ligou, ele falou: vamos entrar agora? Eu falei: bora. E aí ele falou, quando ele falou: bom dia, Luísa, como vai? A minha voz estava no super agudo, tá? Por quê? A minha voz no super agudo é porque eu estava ansiosa e os 5 minutos demoraram muito tempo, né? Chegava o Natal e não chegava 5 minutos para falar com o Canazzo. E aí foi muito engraçado porque eu fiquei com a voz aguda, porque a respiração ficou superior, eu empurrei com uma pressão aqui embaixo a laringe para cima, e aí foi para um lugar aqui em cima. Então quando eu falei no telefone com ele, eu falei: oi, Canazzo, tudo bem, querido? A voz estava lá. Bom, claro que eu me ouvi, eu tenho domínio dessa técnica, e imediatamente eu falei: para, sua louca, né? Aí ele foi me apresentando, não sei o que, bababá, e eu baixei a laringe e me coloquei naquele lugar da pessoa que está falando com tranquilidade, tá? Então, foi muito legal, porque eu comecei a dominar a situação, dominei o assunto e fui falando através daqueles pontos. De vez em quando ele me levava para outro lugar, eu ia lá e catava e continuava falando sobre as coisas que eu precisava falar. Então foi muito interessante, foi muito legal, e no final das contas eu consegui passar o meu recado com muito mais tranquilidade, tá? Então a gente tem que dominar essa situação de como falar. Mabel César, minha irmã querida, um beijo enorme para você. Não posso deixar de te dar um beijo. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai dar, eu vou dar 5 dicas para vocês falarem bem. Tava vendo aí alguém falando assim: vamos fazer trava-língua. Gente, trava-língua é sensacional, tá? Mas a gente tem que pensar que a gente tem que treinar antes. Quando você vai ao médico, aqui no Brasil principalmente, o que acontece? Você vai... Gostosa da minha vida, muita saudade de você, irmã. Bom, quando a gente vai pro médico, a gente faz o seguinte: a gente vai com algum problema, aí você chega pro médico e fala, por exemplo, tô com dor de cabeça. Ele vai te dar um remédio para dor de cabeça, provavelmente ele vai mandar você fazer algum exame, né, se for alguma coisa séria. E aí a gente vai tentar entender qual é o problema que levou a gente a ter aquela dor de cabeça, né? Porque se a gente não for na origem do problema, o que vai acontecer? A gente não consegue resolver o problema de fato, né? A gente vai limpando aquela sujeira ali por cima. Então, a gente tem que pensar o seguinte: vamos trabalhar a origem do problema, tá? A gente pode ver pela medicina tradicional chinesa que eles fazem o quê? Na acupuntura, na homeopatia, eles vão tratar a causa do problema, né? E aí a gente resolve de fato. É aquilo que eu falo todo dia pra vocês, gente. Vamos lavar o nariz, vamos acabar com as alergias, vamos acabar com os problemas de infecções, de inflamações, que tá, né, tudo por aqui. Por quê? Se a gente não acabar, a gente continua com esse problema e resolvendo de outras formas, paliativamente, de forma muito, enfim, muito pontual, né? Você não vai resolver de fato. Então, acontece a mesma coisa quando a gente fala em articulação. Se você está tropeçando, se você está respirando errado, se você não dá conta de chegar até o final da sua frase. Por exemplo, teve uma vez que eu estava com era uma equipe de atores, eu era fonoaudióloga daquele teatro, né, daquela peça, e foi muito interessante o que aconteceu, porque tinham vários atores de televisão, e aí um deles... quando ele estava falando, e é um cara experiente pra caramba, quando ele estava falando, ele chegava no final e não chegava na última palavra, ele não chegava com força, ele não chegava realmente com potência. Então o que aconteceu? Ele chegava no final daquela palavra e não dava deixa pra amiga entrar, pra coleguinha. Eu brincava assim: você não tá dando a deixa pra coleguinha entrar, porque ela não ouvia. Então ficava aquele buraco no meio do caminho, então a intercomunicação entre eles ficou muito complicada, porque ele não dava deixa pra ela entrar. Quando ele respirou antes, resolveu essa questão da respiração e falou até o final, a menina entrou e acabou aquele buraco. Então, às vezes, a falta realmente de ligação entre
entre uma frase e outra, acaba prejudicando os colegas também, entende? Então a gente tem que falar bem, a gente tem que ser compreendido não só pelos nossos espectadores, mas pelos nossos colegas, porque às vezes a coisa fica toda atropelada. Então a gente tem que entender o texto, entender o que está acontecendo, até para você auxiliar ou ser auxiliado por alguém dentro de um projeto de trabalho, tá? Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar, vamos começar a organizar a musculatura da língua e dos articuladores antes da gente começar a entrar de fato no problema. Então, se por exemplo, eu não consigo vibrar a língua para falar problema, falo só problema, isso tem um monte, né? O que acontece? Eu tenho que ir lá e começar a trabalhar a ponta de língua, tá? Então, o que eu faço? Normalmente eu peço para as pessoas fazerem bastante exercício articulatório diariamente, quer dizer, não é bastante, poucos exercícios todos os dias, né? Então, por exemplo, 10 exercícios de cada, de estalar a língua para fora e para dentro, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, todos os dias. O que acontece? Eu vou dando ordens musculares e aí os músculos começam a ficar espertos. Ou seja, se eu sou um músculo e a minha função é ir para frente e para trás, e eu tenho uma certa preguiça, eu peço para o amiguinho, que na verdade vai para o lado, e ele chega um pouquinho para frente também, e fala assim, então você vai ali também para mim? E aí ele vai e ele tem uma função errada, que deveria ser a minha função, entende? Então, eu começo a fazer exercícios específicos para cada músculo acontecer, e aí, quando eu vou começar a falar, o que acontece? A musculatura se organiza de forma bacana, a ponto dela conseguir articular bacana, tá? Articular bem. Então, é um primeiro ponto. O primeiro ponto é falar bem, precisa ter exercício anterior, tá? Então, muitos exercícios dirigidos mesmo para a língua, tá? Outra coisa que eu gosto muito, gravar a voz. Ou seja, se você consegue, inclusive eu peço para as pessoas não só gravarem a própria voz, mas se gravarem falando. Existem dicas que o nosso corpo nos dá para a gente chegar em algum agudo, em algum grave, enfim. Por exemplo, eu quero uma voz aguda, se eu colocar as sobrancelhas para cima, eu atinjo um agudo muito mais fácil do que se eu tiver com a sobrancelha no lugar normal. Só para vocês terem uma noção. Porque a gente levanta, inclusive laringe, levanta o céu da boca, né? Então isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Então se grava olhando para você, e aí você vai fazer vozes que vocês precisam fazer, e leiam textos, começa com palavra, depois frase, depois texto, tá? E aí você vai vendo como é que é. Paulinha uma hora perguntou aqui, como é que eu faço com tanta careta, né? Se olha, Paulinha, se grava, tá? Se grava porque aí você vai diminuindo as caretas, né? Você vai compensando um pouquinho as suas caretas, tá? Porque é normal a gente fazer movimentos compensatórios, inclusive pra gente falar, tá? E aí você é uma pessoa que faz um monte de vozes, normalmente você vai fazer muita careta mesmo, né? Ainda mais, essa menina tá ficando boa, essa garota. Já vou falar sobre isso, Lu. Então, isso é um primeiro ponto. Se olha, se grava, se ouça, e é importante a gente se ouvir. A gente tem aqueles retornos vocais que são sensacionais, sim, tá? Mas se ouça. E quando você começa a se ouvir, vindo de fora, você começa a perceber também como é que tá o tom da sua voz. Se tá bom, se tá ruim, se é legal, se não é, como é que tá a tua articulação. Então, o retorno vocal e a gravação te fazem muito bem, tá? Outra coisa, a gente tem que pensar em produzir as consoantes com clareza, tá? Porque tem muita gente que fala assim, por exemplo, tem um sotaque que fala Marcelo, a gente não fala o R, né? O Marcelo. É uma consoante importante para a dicção ficar bonita, tá? Então, presta atenção com a questão todas as consoantes, além das vogais, tem que ter consoantes. E, muito importante, na questão do sotaque, a gente precisa pensar que a consoante tem que ter o mesmo tamanho de tempo, tá? Das vogais. Então, não adianta eu falar porta, né? Ou então rio. As consoantes e as vogais têm que ter o mesmo tamanho. É rio, porta, tá? Tem que estar todo mundo no mesmo lugar. Porque se você der muita importância para determinadas consoantes ou vogais, você entra no sotaque. A mesma, né, no sotaque específico. A mesma coisa com relação à omissão ou à falta de clareza de algumas consoantes. É importante a gente ter todas as consoantes sendo articuladas, tá bem? Depois,
Deixa eu ver aqui. Ritmo. Gente, cuidado com o ritmo. O ritmo vai trazer a energia que o texto precisa. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma propaganda sobre alguma coisa que é muito alegre, que é para criança, se eu falar nesse lugar aqui, a criança provavelmente não vai ter interesse. Agora, se eu chegar e falar, oi gente, tudo bem? Nananana, provavelmente esse ritmo, essa intensidade, esse volume, essa energia vai ser toda mudada. Então a gente tem que pensar que a energia vai depender muito do ritmo que a gente vai colocar na frase, na palavra, tá? No texto. Então, tem que trabalhar ritmo. Eu trabalho muito com metrônomo, tá? O metrônomo vai me dando um ritmo que é do outro, né? Para dublagem é muito importante você ter a percepção de que o outro tá te dando o ritmo que você tem que falar. A locução também é assim, né? Se você chega, por exemplo, um professor e vai falar para uma turma grande de alunos e for uma coisa muito monótona, a gente dorme, né? Pô, por que a gente dormia quando a gente era moleque e não vai fazer os outros dormirem se a voz estiver muito monótona? Tá? Então, muito cuidado com essas coisas. Isso tudo faz uma diferença absurda na nossa vida, tá bem? Então, para a gente definir, de fato, o ritmo adequado, né, a energia adequada, a gente precisa entender o texto, entender para quem a gente está falando, e aí sim, a gente definir de que forma a gente vai falar. Gente, no ano passado, muita gente viu, tá? Inclusive no meu Instagram, ali, eu fiz como é o nome? Uma locução para Fiocruz sobre a Coronavac, né? Era na verdade um anúncio para as pessoas que eram médicas fazerem, experimentarem, serem cobaias da Coronavac. Se vocês forem ver, a energia que eu coloquei, a voz que eu imprimi, a forma que eu falei, o sotaque que eu dei, foi tudo pensado, a respiração pensada, porque eu tinha que convencer médicos que estavam na linha de frente a serem cobaias de uma vacina que estava em experimentação. A gente precisava ter um fim nisso. E a voz tinha que ter confiança, tinha que imprimir essa confiança. E aí, se vocês derem uma olhada, vocês vão ouvir. Eu acho que foi muito legal, porque acabei passando nesse teste, né? Eu mandei um monte de gente para lá e passei nesse teste porque a voz foi exatamente o que eles queriam, né? Então tinha confiabilidade, entende? É isso que a gente tem que pensar. Bom, uma outra coisa que é importantíssima é trabalhar a voz diariamente. Tem que fazer exercício vocal, né? Não adianta eu chegar e falar, sei lá, na quarta-feira que vem eu vou dar uma palestra, ou então vou cantar, ou então, enfim, e não me preparar para isso. O jogador de futebol, quando ele tem um jogo, ele se prepara diariamente para isso. Não é assim? Por que a gente não vai se preparar? Por que o cara que tá lá fazendo... Imagina, eu sou cantora, não sei direito a letra, mas eu me viro na hora. Vai dar ruim, né? Vai virar um lá no meio do caminho. Então a gente tem que estudar tudo que a gente põe a mão, tudo que a gente se compromete para fazer, a gente tem que estudar. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Ontem eu estava conversando com uma grande amiga minha, ela inclusive trabalha na Fiocruz, e ela veio aqui em casa, tudo, a gente está com um projeto legal de trabalho, e assim, tudo que a gente estava falando é exatamente sobre isso, sabe? O quanto eu conheço a Bárbara desde que eu tinha 4 anos de idade, né? O quanto a gente estudou junto, né? Para ela ter, nesse momento, ela está entrando num doutorado e é uma pessoa que é um monstro aí nessa luta contra a Covid, ela está lutando, eu tenho muito orgulho de ser amiga dessa mulher, vocês não têm noção. Tudo que ela faz é com muito estudo, é com muita determinação. E aí ela estava falando, Lu, olha só, você tem quase 50 anos de idade, você acabou de fazer a última pós-graduação agora, faz um mês. Então é isso, sabe? A gente está o tempo todo tentando se especializar e tentando ser melhor exatamente para atender o público que está buscando soluções. E eu tenho que dar solução para aquilo. Não dá para ser uma coisa meia boca. Tem que estudar. E quando a gente pensa em voz, como é que eu vou dar uma palestra, dar uma aula rouca, né? Como é que eu vou chegar e vou falar, vou dar um exemplo e eu não tenho voz? Entende? Então, tudo que a gente tem que pensar para professores, para pessoas que são atletas da voz, essas pessoas precisam cuidar da própria voz, para a voz ser assertiva. A Bárbara, ela vai fazer um trabalho que ela vai ter que fazer um podcast, um trabalho muito legal enfim, não posso nem falar porque é um trabalho específico, mas ela vai ter que fazer um podcast, ela vai ter que mandar a voz dela para as pessoas. E ela é muito alegre, ela é muito dinâmica, a gente vai ter que mudar essa energia para ela chegar no objetivo que ela precisa.
né? Que é uma coisa realmente de comportamento. E é isso, sabe? Ela vai ter que entender como é que funciona o trabalho para ela chegar nessa voz que vai ser assertiva para aquele público que ela está atendendo. Entende que cada um enfim, são ajustes que a gente tem que fazer individuais, tá? E isso é uma coisa muito importante. Então, trabalhar a voz é extremamente necessário todos os dias. Aquecer voz, desaquecer voz, organizar o tom de voz, dar resistência muscular, trabalhar a respiração, trabalhar a expiração, a forma que a gente vai falar é uma coisa extremamente importante. Então a gente tem que ir cuidando realmente das minúcias. Para a hora que você tiver que falar, tá tudo bem, né? Você tá de fato conseguindo passar o seu recado com tranquilidade. Então, uma coisa que é importante, todas as vezes que você vai chegar num trabalho, primeiro, respira, né? Se organiza, entra num mundo que seja um mundo de fato, que não tenha problemas nenhum, você não tenha nada para pensar e para se preocupar, tá? Nesse momento, você é uma pessoa que está entrando em contato com este trabalho e nada de fora pode te atingir, tá? É a primeira coisa. Então, entre em contato com a respiração. A respiração, a meditação. Quando você consegue respirar, se organizar, e aí sim você passar o seu recado, você vai ver que você limpa a sua mente de todos os externos, de tudo externo que pode estar entrando na sua cabeça. Eu tenho conta para pagar, o fulano de tal não foi, eu tenho que brigar com meu filho porque ele deixou, sei lá, a panela acesa no fogão. Resolve depois, resolve antes, briga depois, enfim, na hora você não vai resolver nada. E se você bobear, você vai acabar entrando no processo mental, pensando em outras coisas e não vai passar seu recado, tá? Então, respira, se coloca de fato naquele lugar de trabalho, depois a coisa muda de figura, tá? Aí você resolve do lado de fora as coisas que você precisa resolver, tá? Vou dar alguns exercícios para vocês agora. O Luiz já deu o exemplo de um, vou dar outros, peraí. Primeiro, vamos começar com palavras simples, tá? Pega um monte de palavras, um monte. De repente um dicionário, montes de palavras. Eu dou normalmente palavras para as pessoas que elas têm dificuldade. Então, fiz exercício de língua, fiz exercícios mesmo de articulação. Agora, mas músculos específicos antes. Agora, eu vou começar a exercitar de fato a fala. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um monte de palavras, vou travar os dentes e aí eu vou trabalhar só os lábios, tá? Num primeiro momento é isso que eu vou fazer. Aqui eu vou articulando e eu vou falar só com os lábios. Veja, o som tem que vir todo pela boca. Não pode falar aqui, tá? Não joga no nariz. Olha aqui, como ventríloco, tá? É pra articulação, mexe os lábios. Só que com o dente fechado fica bem complicado. O dente fechado vai colocar a tua língua num lugar que ela não vai avançar para sair da boca. Tia, não vem pra cá. Então fica tudo dentro da boca e os lábios começam a ter que funcionar bacana, tá? Então presta atenção no P, no B, no M, no F, no V, tudo dentro desse articulador aqui. E as vogais têm que ser, né, mexidas por causa dos labiais, tá? O primeiro exercício, bastante. Segundo, você vai fazer a mesma coisa com relação ao lápis, esse que o Luiz tinha sugerido. Você pode colocar um lápis aqui na lateral. Sabe aquele exercício de rolha, gente, antigo, todo mundo faz, que é sensacional, que é para aumentar a dimensão vertical da boca, né? Você põe a rolha aqui e aí você abre um pouco mais essa articulação para você treinar esse articulatório. Para quem é profissional de fato da voz que precisa usar o articulatório, eu ponho aqui do lado. Ou seja, tomem cuidado para não fazer isso, tá? Morde aqui do lado pensando só na articulação correta. Se você colocar aqui na frente, você traz a mandíbula para frente. Olha o helicóptero passando. Então, ó, mandíbula para frente, eu mudei todo o ponto articulatório interno. Aqui, se eu puser aqui, ó, eu mudo o ponto articulatório e ainda vem para lateral, tá? Eu não quero isso. Então, pus aqui, a articulação só ficou aberta, então eu estou entrando no modo articulação com o dedinho aberto, dentinhos abertos.
a língua não pode vir para fora e os lábios têm que fazer a sua função. Então, o P, o B, o M, o F, o V e a língua não pode vir para fora, tá? E aí você vai fazer as palavras fazendo esses movimentos, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, a língua é impedida de vir para fora, tá? E o P, o B, o M, o F e o V vão bater aqui no meu dedo, entende? Então, eu ponho aqui e eu falo aqui. Quando eu tiro o dedo ou o lápis da boca, o que vai acontecer é que fica muito mais fácil de articular, tá? Então, você pode fazer isso com palavras, depois com frases, depois com textos. Então, é importante brincar dessa forma. E, gente, ler em voz alta, tá? A quantidade de gente que fala assim, eu me atropelo quando eu tô lendo e é problema de leitura, porque assim, a gente não tá acostumado a ler alto no dia a dia. Se acostuma com isso. Qualquer texto, qualquer bula de remédio que aparecer na sua frente, lê em voz alta, tá? Para você acostumar essa articulação a funcionar o tempo todo. E depois a gente vai fazer palavras, dente fechado, dente aberto. Depois, frases curtas, dente fechado, dente entreaberto, tá? E depois vai repetindo. Eu pus um negócio aqui que não tem necessidade. Depois leia frases curtas e repita-as muitas vezes sem deixar que a qualidade de pronúncia caia durante as repetições. Mas olha só, você pode, depois que fizer esses exercícios de dente fechado, dente entreaberto, com palavras e frases, aí você entra nos trava-línguas. Entende? Porque aí é muito importante a gente começar a dar dificuldade. Ou seja, você já treinou, agora vamos para a batalha? Tem um livro que eu adoro que se chama Desenrolando a Língua. Eu dou para os meus alunos da Escola da Voz. E para os meus pacientes, eu dou, mas assim, eu acho muito legal, porque todo dia lê um pouquinho daquelas palavras, lê um pouquinho daquelas frases, faz o dente fechado, o dente entreaberto, e aí tem aquelas brincadeiras mesmo. O pessoal da Escola da Voz, no começo, em janeiro, fevereiro, a gente brincou muito com trava-língua, né? Muito, porque era muito legal a gente ver a evolução. Poxa, eu não consigo falar problema, e de repente dentro daquela frase de trava-língua, depois de treinar pra caramba, tinha o problema e tinha um monte de outros problemas, de verdade, que no final das contas as pessoas conseguiam falar com mais facilidade. Então a gente tem que pensar em respirar, tem que pensar em treinar a articulação, né? Língua, lábio, mandíbula. E esse exercício do dentinho fechado e do dentinho entreaberto na lateral, gente, vocês não têm noção da diferença que dá na vida, tá? Fazendo esses exercícios acontecerem. Tá? Então, treino, treino e treino, ok? Então, essas brincadeiras, essas dicas que eu tenho dado, são extremamente importantes para vocês, na verdade, organizar essa vida, né, de falar bem, tá? Que aí você vai falar bem, a coisa fica muito mais tranquila, e aí você vai falar onde você quiser, né? A grande verdade é essa, tá? Vamos falar sobre isso, Samira? Eu posso te dar assim, sem problema nenhum. Aí você vai treinar em casa. Eu acho que é isso, crianças. Alguma dúvida? Autor, Sônia. Na verdade, é um livro que não existe mais. Ele se você colocar no Google, você vai ver. Se chama Desenrolando a Língua. Eu não sei qual é o autor. Pera que eu não tenho como, tá aqui no meu celular. Eu não tenho como dizer. Manda mensagem pra mim no direct que eu te digo, tá? Eu te mando, tá bem? Eu acho que é um livro que vale a pena vocês treinarem. Eu normalmente dou esse livro porque ele está em PDF, né? E é um livro que não tem mais no mercado para comprar, não tem ele físico. Então, é um presente que eu dou normalmente para os meus alunos da Escola da Voz. Eu acho que é importante vocês trabalharem, tá? Se chama Desenrolando a Língua, tá? Mas, enfim, são brincadeiras e tem um monte de palavras que, inclusive, não existem no livro. É muito bacana, tá? É muito legal, porque são palavras aleatórias e frases aleatórias. Tem assim, do A ao Z, tem palavras, não sei, ele é tudo preto e branco pra mim, Lady Bob, eu não sei. Se vocês quiserem, gente, vocês que estão aqui na live, vamos fazer o seguinte, me chama lá no direct que eu dou o livro pra vocês, tá? Ana Lee, Luiz, seu lindo, olha isso. Com um amigo desse, eu preciso de mais alguma coisa? Maravilhoso, da Ana Lee. Tá? Quem quiser, me chama lá no direct que eu dou. Tá bem? Bom, gente,
deixar um beijo enorme pra vocês. Amanhã não tem live, amanhã eu vou pra Copacabana. E, oi, Paty, sua linda. Saudade de você, bebê. E amanhã eu vou trabalhar um cadinho lá em Copacabana e só tô à tarde aqui em casa, que amanhã também tem um monte de paciente à tarde. Então, amanhã de manhã não tem live, mas eu vejo vocês na segunda-feira de manhã, tá? E qualquer dúvida, manda lá no meu direct que a gente vai conversando, tá bom? Um dia lindo pra vocês, muita luz, muita paz. E peraí que alguém perguntou aqui, Alex, por que em algumas palavras durante a locução o palato mole vibra de forma a fazer um som de ronco? Eu preciso entender por que tá acontecendo isso com você, Alex. Faz uma coisa, vamos travar um pouco esse céu da boca, faz um pouco de gargarejo, faz um pouco de lavagem no nariz, porque de repente está roncando porque tem uma mobilidade a mais no seu céu da boca, ou seja, de repente pode estar um pouco mais sem tônus, e ao mesmo tempo o que pode estar acontecendo é que se você tem secreção aqui na região da rinofaringe, por causa de alguma inflamação, alguma coisa do gênero, ele pode estar tentando mexer, né, só que tem sempre um muco ali atrás, e aí ele pode fazer barulho, tá? Então pode ser isso que esteja acontecendo, tá bom? Mas precisava entender o porquê disso. Bora que os musicais voltam hoje em São Paulo. Ô, amor! Ô, delícia! É isso aí, Lu. Bora pros musicais. Não vejo a hora de começar a ver tudo. Gente, um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. E qualquer coisa, entre em contato comigo que a gente vai conversando, tá bom? Terça-feira tem mais aula. E segunda-feira a gente vai aquecer a voz juntos, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus.